Graça e paz, Deus abençoe você, na sua casa, com a sua família. Esse tempo nosso de reflexão, de leitura, espero que esteja sendo bom, proveitoso para você. Espero também que você esteja compartilhando com outras pessoas, porque o nosso desejo é que todos leiam o texto bíblico, é que entrem em contato com o texto bíblico. Uma coisa que foi muito importante na minha decisão, na minha conversão, foi exatamente isso. Quando começaram as minhas dúvidas e as minhas questões, eu acabei me encontrando naquele momento com o texto. E foi a partir do texto que eu fui compreendendo exatamente o que eu percebia que Deus queria me dizer e queria mostrar para mim. Então faça isso com qualquer pessoa, com todas as pessoas, com seu filho, filho adolescente. Coloca para ler o texto. E aí, tem alguma dificuldade, acompanhe aqui as leituras com a gente, porque essas questões que a gente vai levantando a partir do texto são importantes para que a gente possa ir descortinando aquilo que o texto está dizendo. Mas também o meu objetivo, e eu sempre friso isso, sempre coloco isso, o meu objetivo é também desmistificar um certo mistério, uma certa dificuldade do contato com o texto bíblico. Porque vocês estão vendo, eu não estou falando de nada de mirabolante, de fantástico, a respeito daquilo que está escrito. O texto por si só fala, e a gente vai olhando sem perder de vista o objetivo do autor que escreve para os seus leitores. Então a gente está olhando isso, e o objetivo dele é revelar o Cristo. E a gente está indo atrás daquilo que ele fala a respeito de Jesus. Você, por causa disso, deve de repente estar tá mais assim entusiasmado e animado até para ler outros textos e até para ler a Bíblia toda. Talvez você me pergunte, Jonathan, mas quando eu me deparo com outros textos, quando eu me deparo com Apocalipse, por exemplo, fala de besta, fala de chifre, fala de dragão, fala de, um, de uma descrição tão terrível das coisas, e quando eu leio os profetas, tem muitas dúvidas, muitos símbolos, muitas questões, então eu não consigo entender. É claro que a gente, quando olha para essas questões, a gente se depara com dificuldades mesmo de compreensão. E essas dificuldades se dão por diversas situações, diversos motivos, inclusive porque o texto está muito longe da gente. Está muito longe da nossa realidade social, da nossa cultura, da maneira como a gente enxerga as coisas, a gente enxerga o mundo. Nesses ambientes, você está em outra cultura. É uma cultura que não é ocidental, é uma cultura oriental, de um povo que está afastado geográfica, afastado histórica, afastado cronologicamente da gente. Então é claro que a gente vai ter dificuldades de entendimento. Por isso, a gente precisa de outras obras que nos ajudem a entrar no texto bíblico. Por isso, os comentários bíblicos, por isso, dicionários bíblicos, por isso, autores que vão, de alguma forma, nos ajudando a remontar as histórias e a compreender aquilo que foi dito daquele escritor para aqueles primeiros leitores. Sem isso, a gente não consegue entender texto bíblico. Sem isso, a gente pega texto e começa a citar de qualquer maneira, pega texto fora do seu contexto, e já disse, texto bíblico fora do contexto se torna, inclusive, uma arma. Se faz heresia, mas se torna uma arma contra o outro. Eu já vi, por exemplo, Instagram, até de gente da criminalidade, de gente que o jornal, por exemplo, quando apreende aí um desses chefões da criminalidade, aí aparece lá às vezes alguma coisa dele estampado, tem um versículo bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 91, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás desatingido. Onde que é dito esse texto? Em um monte de lugar, um monte de gente cita ele, fora do contexto. E aí perde, de fato, de vista a mensagem, ok? Então a gente vai caminhar aqui nesse encontro, compartilha esse texto e vamos dar prosseguimento.
esse encontro nosso, essa aula nossa, ela é continuação daquilo que a gente começou a falar na semana passada. Então eu não pretendo me demorar nela, porque a gente está entre histórias. A gente começa falando da história do pedido de Jairo, e essa história é interrompida porque Jesus não consegue atender Jairo logo assim, porque tem uma mulher que o toca. A mulher ali com fluxo de sangue o toca. Jesus para, dá atenção a ela. E no meio dessa cena, outras pessoas interrompem Jesus para que ele possa ir na casa de Jairo. Na verdade, interrompem Jesus dizendo que não adiantava ele ir para a casa de Jairo e atender o pedido dele, porque já não tinha mais tempo, a filha dele já tinha morrido. E era para isso que ele queria que Jesus o atendesse de uma maneira tão apressada, tão urgente. Mas Jesus não ouve essas pessoas e vai lá na casa de Jairo, e é assim que esse texto se organiza. Eu poderia dar vários títulos aqui ao texto. Poderia dizer o título dessa aula: não temas, crê somente, porque essa é a frase que Jesus pede, é aquilo que Jesus pede, é aquilo que Jesus fala para Jairo. Poderia falar sobre a esperança do desesperançado, porque é isso que acontece no texto, mas eu gostei dessa palavra de Jesus. Esse daí é a palavra de Jesus, né? Meu amorzinho, levanta. Gostei da ternura dessas palavras. Então o texto começa com essa caminhada de Jesus em relação ao pedido de Jairo. Verso 21 vai dizer: tendo Jesus voltado de barco para o lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E o verso 24, e Jesus foi com ele. Eu deixei aqui um texto simples para você, para relembrar aquilo que a gente já falou sobre a importância das sinagogas, quando elas surgiram, que foi no ambiente do cativeiro babilônico. O povo já não tinha mais o templo, então surgem as sinagogas, que fazem uma espécie de descentralização do culto em Israel. E as sinagogas, elas eram casas de oração, casas de instrução, casas para leitura do texto bíblico, e você precisava ali ter a ordem dela. Então o chefe da sinagoga, em geral, era um fariseu instruído pela lei, também o intérprete da lei. Ele dirigia o funcionamento das orações, os serviços da sinagoga ali exigidos pelo judaísmo. Os sacrifícios, eles eram feitos no templo de Israel. Então, pelo menos 3 festas em Jerusalém eram prescritas para os judeus, e eles precisavam ir até Jerusalém para essas festas. Nas sinagogas não se fazia um sacrifício, mas as sinagogas foram muito importantes para fortalecimento da fé nesse tempo do Novo Testamento. O chefe da sinagoga, provavelmente Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, chefe na sinagoga, ele tinha a responsabilidade da direção da adoração que os judeus faziam, escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração, leitura das escrituras na hora da reunião para oração, a pregação, né, a palavra, e a explicação da palavra, e a orientação sobre o serviço, sobre seguir a lei, né? Como seguir a lei, como não errar no caminho da lei, essa toda orientação que tinha. Então Jesus está diante de um religioso, ele está diante de um homem respeitado, de um homem moralmente respeitado na sua comunidade, sério na sua caminhada comunitária, e provavelmente alguém que já estava olhando aquilo que estava acontecendo ao redor, porque a gente viu em determinados episódios que pessoas do país inteiro, sobretudo os importantes de Jerusalém mandou uma comissão de religiosos importantes para ir lá ver o que estava acontecendo, pelos milagres e pela toda a agitação do povo na caminhada com Jesus. Então Jairo provavelmente foi um desses que estava olhando, que estava vendo o que estava acontecendo, que viu as curas que Jesus estava fazendo, que viu as palavras de Jesus,
E a gente se lembra que até esse momento os religiosos, eles estavam profundamente feridos com aquilo que Jesus dizia a respeito dele mesmo e contra os religiosos que ali estavam. Jesus foi tremendamente contundente em relação à maneira como eles entendiam a lei e viviam a lei. E para eles, para os religiosos, Jesus ele estava cometendo blasfêmia contra Deus. E já havia um plano lá de Jerusalém para acabar com a vida de Jesus, para matá-lo. A gente já falou sobre isso em outros encontros. A incredulidade deles em relação a quem Jesus era já era latente. Mas está aqui um religioso que, apesar de todas essas questões, a situação aguda dentro da sua casa, a situação desesperançada dentro da sua casa, provavelmente a sua filha chegando naquela situação e ele já tendo, como a mulher, né? O texto descreveu que a mulher gastou tudo que ela tinha, todos os seus bens com os curandeiros. Ele provavelmente fez todos os movimentos para que ela pudesse sair daquela situação, como pai, como mãe faria, e não sai, e ele vai buscar recurso em alguém que ali está próximo, e é alguém que ele vai perceber que é o único que pode fazer alguma coisa por ele. E diz o texto que quando ele chega até Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Ele ajoelha diante de Jesus. E essa atitude quebrantada dele, Deus, ele não deixa de enxergar, ele não deixa de ver. A grande desafio de Jesus com relação aos religiosos é porque o religioso ele bate no peito e ele diz que sabe, ele diz que é melhor do que os outros, ele diz que tem mais proximidade de Deus, ele diz que compreende mais Deus e ele é um afortunado e os outros são desgraçados. Então esse tipo de religiosidade que vai fazendo com que as pessoas parecem que se aproximam de Deus, mas ao mesmo tempo que elas se aproximam de Deus, elas se tornam altivas, se tornam violentas contra o outro, elas se tornam ensimesmadas, olhando só para si, para o próprio umbigo. Elas não conseguem perceber a dor do outro, elas não se tornam humildes, quebrantadas. Gente que se aproxima de Deus e perde o quebrantamento de vista, perde o choro do rosto, é gente que de alguma forma não compreendeu o Deus revelado, e essa religião é uma religião para a morte, não para a vida. Não para a vida. Não te leva até Deus. Porque a religião que te leva até Deus é uma religião que vai fazer primeiro você enxergar a sua própria dificuldade, a sua própria fraqueza. E Jairo, naquele momento, ele se joga diante de Jesus porque ele reconhece que ele não tem mais recursos. É Jesus quem tem recursos. E aí o texto vai encaminhar. Nessa caminhada que Jesus está fazendo junto com Jairo, ele é interrompido por conta da questão da mulher com fluxo de sangue, e depois o texto continua no verso 35, e o texto vai dizer: enquanto Jesus ainda falava com quem? Com a mulher. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filhinha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não falou para as pessoas, disse para Jairo. Foi Jairo que foi pedir a Jesus. Então disse para ele: não tenha medo, apenas creia. Não temas, crê somente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. O texto vai dizer que Jesus, ele não se deixa apressar por Jairo, ele o apressa, pede, suplica. Jesus vai ali diante da multidão, mas dá atenção à mulher, e a mesma atenção que ele dá
a mulher, ele dá a Jairo, e no caso a mulher, inclusive, é atendida primeiro. É atendida primeiro, não é o lugar, porque ela não é chefe da sinagoga, ela não é homem. Não, Jesus dá atenção a ela, isso é muito bonito, mas o texto vai dizer também que ele vai dar atenção a Jairo, e enquanto isso tudo acontece, a menina morre e eles vêm avisar a Jairo que a menina está morta. E o que ele pede a Jairo, ou o que ele diz para Jairo é isso: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O texto vai dizer no verso 40 que quando ele diz que a criança não está morta, mas dorme, eles riam-se dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. O texto vai dizer que Jesus escolheu aqui Pedro, Tiago e João. Não há um motivo, os comentaristas não vão saber exatamente o motivo, porque provavelmente para que sejam testemunhas. Eles eram os discípulos que estavam sendo ensinados por Jesus. E Jesus ensinava não somente quando falava, mas os atos, as atitudes, todos os atos, todos os gestos de Jesus são gestos pedagógicos. Todos os gestos são gestos de ensino. Quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele cura alguém, quando ele fala com alguém, ele tem os discípulos perto observando. E é importante que eles observem, porque eles vão aprender com as palavras, mas eles vão aprender com aquilo que o mestre faz e a maneira como faz. Então, provavelmente, a questão das testemunhas. Se você, por exemplo, ler o texto de Deuteronômio 19:15, vai falar que a lei já estabelece isso, que você precisa constituir 2 ou 3 testemunhas para que um testemunho seja visto como verídico. Se você ler Mateus 18:16, vai falar sobre aquela questão: se o teu irmão pecar, vai até ele, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, você chama 2, 3 testemunhas. Então, essa questão de chamar, provavelmente os discípulos, tem a ver com isso. Tem a ver com essa questão de trazê-lo para cá. E Jesus, ele vai pedir ao Jairo, ou vai dizer ao Jairo essa frase maravilhosa: não tenha medo, apenas creia. E aí, de uma maneira muito interessante, o Timothy Keller, ele olha esse momento e ele diz que Jesus, ele dá a Jairo muito mais do que Jairo pede. E ele dá a Jairo muito mais do que ele pede, e ele pede de Jairo aquilo que Jairo não foi pedir, aquilo que Jairo não foi buscar. Como é que é isso? Ele pede: não temas, crê somente. E aí, a fé da mulher lá no texto é uma fé quase supersticiosa em relação a Jesus. Ela pensa com ela mesma: se tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Então ela pensava que se ela pudesse se aproximar o suficiente para tocar nele, ela seria curada. Mas não eram as vestes que curavam. Não eram as vestes de Jesus que curavam. Porque senão todas as pessoas que estivessem ali ao redor dele, se acotovelando, se espremendo, tentando tocar nele, você acha que ele estava passando e todo mundo estava respeitando? Não, estava todo mundo tentando tocar. Todas as pessoas também seriam curadas da mesma maneira. Jesus não precisaria, na verdade, falar nada com ninguém. Ele era uma espécie de amuleto ambulante que curaria todas as coisas. Não, Jesus, ele dá àquela mulher mais do que ela pede. Porque ela precisa da cura e ela quer a cura, mas ele se revela a ela. Ele fala sobre a salvação e a cura que chega a ela pela caminhada dela. E essa perspectiva da mulher com a fé quase supersticiosa que vai até Jesus também é parecida com Jairo e com todo mundo que está ali, inclusive os discípulos. Jesus, de vez em quando, ele pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou?
Porque os discípulos estão vendo as curas, estão vendo os sinais, mas será que eles sabem de fato que sinais são esses? E quem é esse que está diante deles? Será que eles sabem de fato que eu sou o Messias, que eu sou o Deus encarnado, que eu sou filho de Deus, que eu sou o Salvador que tira o pecado do mundo? Ou eu sou mais um curandeiro? Ou eu sou mais um milagreiro? Ou sou mais alguém que está aqui no meio do povo e tem poder e ou vai exercitar o poder no meio do povo? Então é importante que as pessoas se aproximem de Jesus, mesmo que não compreendam, nem mesmo que não o conheçam, que nesse encontro com Jesus elas possam saber de fato quem ele é. E o autor do Evangelho, Marcos, ele descreve essas histórias e ele também quer que o leitor enxergue em Jesus mais do que alguém que pode fazer milagres, mas o Salvador que veio resgatar o que se havia perdido. Por isso, esse movimento da mulher, quase supersticioso, é o nosso movimento, que é o movimento de Jairo. Jairo, ele o chama Jesus por causa do testemunho que ele tem dele, por causa daquilo que ele vê e daquilo que ele ouve, mas Jesus vai exigir mais ainda de Jairo. Por isso, o que ele exige para Jairo, o que ele exige para a mulher, ele exige porque ele quer se revelar a eles. E o que ele exige deles? Ele exige que eles tenham fé. Ele exige que eles confiem nele. Ele exige que eles possam perceber de fato quem ele é. Confiem no caráter dele. Jesus, ele quer se revelar a eles. E para se revelar a eles, eles precisam crer para que ele possa mostrar quem é. Ok? Por isso ele dá a eles mais do que eles pedem. Eles pedem a cura física. E Jesus também exige deles. Jesus exige a fé deles. Jesus exige que eles possam confiar nele. E dá a eles mais do que a cura que eles vieram buscar. Dá a eles a revelação do Deus pleno e do Deus de amor. Tem um texto lá no Keller que ele vai dizer um pouquinho sobre isso. Ele vai falar o seguinte: não importa no que você acredita, desde que você acredite com todo o seu coração. E aí ele critica essa frase, porque é isso que as pessoas geralmente dizem aí. Não importa no que você acredita. Não importa se você acredita em Jesus da maneira certa, da maneira errada, não importa. Desde que você seja sincero naquilo que você acredita. Desde que você acredite de todo o coração. Aí Keller está dizendo que essa frase está errada. Que esse pensamento está errado. Porque a Bíblia, ela ensina o contrário disso. Ela ensina o contrário disso. Ela ensina que importa muito no que você acredita. Agora, você não precisa acreditar de todo o coração, não precisa acreditar com toda a tua força. Você pode acreditar, inclusive, de uma maneira muito ruim, muito supersticiosa. Mas você precisa acreditar na coisa certa. E acreditando na coisa certa, você vai caminhar na direção de ter a plena revelação naquilo que você está acreditando. Então, o que Keller está dizendo é o seguinte: poderíamos colocá-lo assim: não é tão importante que você acredite plenamente, perfeitamente ou puramente, desde que você acredite no verdadeiro Salvador. Por quê? E aí ele vai dizer: não é a fé que salva, é o objeto da fé. Tudo que você precisa para viver é fé suficiente para se comprometer com o objeto adequado. Então vemos que não é a força ou o tamanho da fé, mas o objeto de fé que nos salva. Portanto, a fé não é, em última análise, uma questão de certeza psicológica, mas uma questão de compromisso com o objeto certo. As pessoas vão pensar em fé e pensam que fé é o poder da mente, é o poder de pensar positivo. Então eu vou pensar positivo. Ah, não, fulano recebeu um diagnóstico
E aí eu não quero que esse diagnóstico seja verdadeiro. Então eu vou pensar positivo, eu vou dizer, eu vou negar, e eu vou dizer, não, isso daqui está errado, ele já está curado, já está curado, já está curado, eu não posso duvidar de jeito nenhum. E se eu não duvidar, Deus vai fazer. Mas isso não é fé bíblica. Isso não é fé bíblica. Fé bíblica não é crer que aquela circunstância, que aquela situação, ela vai ser diferente, e crer de tal maneira que você vai materializar a sua fé. Mas é isso que a gente vê na televisão, é isso que a gente vê nas pregações, na televisão, principalmente as igrejas que estão ali no acesso da televisão. Materialize a sua fé, como se você tivesse meio que o poder e pela fé você vai fazer acontecer. Aí eles explicam o seguinte, que quem não consegue, quem não recebe a resposta que gostaria, não recebeu porque a sua fé foi muito pequena. Porque a fé foi muito michuruca. Porque a fé não deu para o gasto. Porque ele não materializou como precisava materializar a sua fé. Meus queridos, eu já vi muita gente ferida, muita gente triste, muita gente machucada com Deus, por causa disso. Muita gente que perdeu gente querida, muita gente que perdeu coisas, muita gente que sofreu e sofre e que está completamente desiludida com a igreja, com a fé, com a Bíblia, com Deus, porque creu demais numa realidade que precisava mudar e não mudou. E como ela não se viu atendida, ela percebeu que Deus não aceitou a sua fé. Mas ela olhava para o lado, ou para o testemunho que é colocado, e parece que aceitou a fé da outra pessoa. Não, fé bíblica não é isso. Fé bíblica é crer em Cristo. A fé que salva aquela mulher é crer em Cristo. E porque ela creu em Cristo, ela não poupou esforços para estar diante dele. E foi estar diante dele com aquele tipo de coração quebrantado, confiando nele, que deu-lhe condição de Jesus derramar-se na vida dela. Por isso, Jairo, nessa situação, ele precisa crer em Cristo. Por isso Jesus diz, não temas, crê somente. Crer em Cristo. Crer naquele que fala diante dele. Por isso, o que Jesus está pedindo de Jairo é muito difícil. É muito difícil. Por isso que essa relação com Deus é uma relação sempre de diálogo. Você nunca vai para Deus colocar situação nenhuma e pedir coisa nenhuma que Ele também não te peça. A partir dessa questão, que você se entregue a Ele, que você se dê a Ele, que você confie nele, que você creia nele. E quando você crê nele, ainda que aquilo que acontece diferente daquilo que você espera que aconteça, a sua fé não é naquilo, a sua fé é nele. Por isso, diante dos maiores dificuldades e embates, a gente se sente refugiado nele. A gente confia no amor e no caráter dele. E é isso que o texto, de alguma forma, está colocando para nós. E aí Jesus vai entrar no quarto, na casa, com os pais, com os discípulos. O texto é muito bonito quando fala que ele, Jesus, não chega chorando, mas ele chega celebrando, dizendo que esse é um tempo de júbilo e não de choro. Diferente de como Jesus se portou lá com Lázaro, porque lá com Lázaro Jesus chora, aqui ele questiona aqueles que choram ali. É da cultura judaica também, essa questão das carpideiras, essa questão do choro, bastante
expressivo. Lá no livro de Lucas fala que tinham tocadores de flautas, inclusive, ele teve que silenciar, porque já tem gente assim, o velório começa a partir do momento da morte. E esse público todo aí é importante para que a gente possa entender que de fato essa menina morreu. De fato essa menina morreu. Eles riam-se dele porque parecia uma loucura. De fato ela estava morta. Mas Jesus repreende todos, afasta todos ali, entra com o pai e com a mãe, toma a criança pela mão. Ele não somente impõe as mãos, ele toma pela mão. E ele diz, Talita cumi. O que é Talita cumi? É uma palavra esquisita? É uma palavra mágica? Não, o texto em aramaico. O texto em aramaico. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Você tem que entender o seguinte. Jesus falava, provavelmente, segundo os historiadores, Jesus provavelmente falava aramaico. A língua que foi escrita no Antigo Testamento foi o hebraico. O aramaico é um dialeto que vem, de alguma forma, também do hebraico. Jesus, na sua época, e o povo provavelmente falava aramaico. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E foi escrito em grego por conta dos judeus que já estavam num processo de helenização. A gente conversou isso lá nos primeiros vídeos, volta lá. E a língua grega ela tinha mais expansão do que somente o aramaico, que era daquela região da Palestina. Então, o que Marcos está fazendo nesse momento é pegando as palavras de Jesus e traduzindo para a gente, inclusive, para que a gente não fique tentando conjecturar o que significa isso. Então, Talita cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Esse texto, e eu vou trazer agora a compreensão que o Keller vai dizer, é como se ele estivesse dizendo, usando as palavras que a mãe, que o pai da menina usava para acordá-la. São as palavras que eram usadas em geral para que a mãe pudesse acordá-la. Talita significa literalmente menina, mas existe uma forma diminutiva, então uma forma carinhosa. O pai fala da filha lá na frente, lá atrás ele fala minha filhinha. Então é como se Jesus estivesse dizendo, se fosse ali de alguma forma uma tradução em relação àquilo que a mãe fala da filha, é como se Jesus estivesse dizendo para ela, meu amorzinho, pegando na mão dela, meu amorzinho, Talita, menina, Talita, cumi, que significa acorde, levante, caminhe. É exatamente isso que o texto quer dizer. E essa maneira afável, doce, tenra, próxima, cuidadosa de Jesus, ao tocar essa menina, ao falar nessa família, ao falar com esse pai, ao falar com essa mãe, essa forma mostra o Deus que participa da nossa história, que poderia com raios e trovões lançados do céu tentar tocar na gente, fazer todas as coisas, mas que participa da nossa vida, que entra na nossa história e que toca com essa maneira tão afetuosa e tão afável. Jesus está fazendo exatamente o que os pais fariam para levantá-la numa manhã ensolarada de domingo. Essas são as frases de Keller. Por isso eu termino dizendo isso, nós estamos diante de um Deus que tem poder, mas ele é amor. Deus não é um Deus todo-poderoso que de vez em quando ama. Deus é amor que usa o seu poder como caminho para o seu todo amor. Deus é todo amor e o seu poder está a serviço do seu todo amor. Nós não estamos diante de um Deus que é todo poder e o amor ele aparece de vez em quando. Não, ele é todo amor e o poder está a serviço do seu amor. Isso é radicalmente diferente, porque diante da dor, do sofrimento, diante da angústia, diante das dificuldades, nós sempre nos perguntamos se Deus existe. E se Deus
existe se ele de fato ama. Porque quem pode, existindo, viver diante dessa situação tão complexa que a gente vive e permitir tantas dores e tantas mortes? Parece que é um Deus que não ama. Essa discussão a gente vai fazer nos estudos lá na frente. A gente vai falar sobre sofrimento, sobre o mal, sobre o sofrimento, conversa que eu já tive com os adolescentes algumas vezes, e a presença de Deus. Como é que Deus caminha no meio do sofrimento? Qual é a resposta de Deus ao sofrimento humano? A gente vai ver isso quando Jesus estiver se aproximando da questão da cruz. A gente vai conversar sobre isso. A gente tem um Deus que é todo amor. Por isso, ele é a esperança dos desesperançados. E por isso, para aqueles que se colocam diante dele, ele sempre vai pedir: não temas, crê. Não temas, crê. Crê somente. Deus possa te abençoar, te dar uma semana na presença dele. Não temas, meu querido. Crê somente. Bendito Pai, nós louvamos o teu nome. Estamos diante de um Deus que se revela para nós nas histórias mais simples, mais doces, e histórias com as quais nós nos identificamos, porque as dores desse povo são as nossas dores. E estamos diante de um Deus que nos ouve, que não se apressa, que tem o seu tempo, que tem a sua hora, que tem o seu jeito, mas que ouve a todos que se quebrantam, a todos que se colocam diante dele. Mesmo os religiosos que foram tão contundentes, tão ardilosos, tão maldosos em relação a Jesus, quando um deles se quebranta, quando um deles percebe, reconhece a sua falência, a sua dificuldade, se prostra diante do Senhor, o Senhor o ouve. Existe esperança para a gente, existe esperança para mim, existe esperança para cada um de nós. À medida que a gente vai se quebrantando e vai percebendo que a gente não tem forças, o Senhor é a nossa esperança. Para aqueles que estão completamente desesperançados, para aqueles que estão sem nenhuma perspectiva, o Senhor é a nossa esperança. Por isso queremos confiar em Ti, descansar em Ti, colocar as nossas vidas em Ti. Permita que essa compreensão e a revelação que o Senhor faz a respeito de si mesmo possa tocar as nossas vidas, todas essas famílias, todas essas pessoas que estão diante do texto. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.